José António Cabral Figueiredo, nasci aqui, em Quintela da Jurada, no dia 10 de junho, no dia de Portugal. Mas a minha mãe depois é que me disse. O meu pai só outro dia que me foi registrar que não pôde lá ir, no dia 11. O meu pai era agricultor, a minha mãe também. De maneira que o meu pai já tinha alguns terrenos que herdou do pai, do meu avô, e outros comprou. Isto foi assim, primeiro o meu pai tinha aderido para a Guarda Fiscal para Lisboa. As minhas tias já estavam casadas, o meu pai era o mais novo. Uma foi para o Porto, outra para Lisboa, para Sintra, e o meu pai é que comprou os terrenos que calharam elas, é que comprou. De maneira que o meu avô apanhou aquela doença, pneumonia. Não havia injeções, naquela altura. Não havia nada. E o meu avô morreu. O meu pai já não pôde ir para a Guarda Fiscal. Teve que vir para amparo da minha avó. E de maneira que continuou com a agricultura, como o meu avô tinha, né? Os terrenos como o avô. Continuou com a agricultura e eu e os meus irmãos também ficamos a trabalhar na casa. Quando crescemos, né? Crescemos, Pois. ficamos a trabalhar. O meu pai cultivava muito vinho, centeio, batatas, feijão, né? Temos um terreno ali para o pé do rio, em cima dos freixos. Um terreno, uma parte era do meu pai e outra parte da minha tia, que foi para a Argentina. Essa minha tia, ela foi o marido que forçou a ir, que ela não gostava de ir. Ao fim de 4 anos, ela lá apanhou qualquer coisa de não se sentir bem, ou lá estar, não sei. Levou 2 filhas e ao fim de 4 anos morreu. Ainda morreu primeiro que a minha avó. Essa minha tia, eu não me lembro dela, mas a minha mãe é que me dizia. A casa dela fazia frente para nós, aí tínhamos uma janela para lá. E ela punha-se à janela e eu estava, a minha mãe punha-me a comida num pratito, numa malga, não é? Na janela e eu estava. A minha tia punha-se a falar comigo e dizia, meu menino, dá-me papa. Dá-me papa. E eu dizia à minha tenho muita pena em não conhecer a minha tia, não me lembrar. Aliás, eu tinha os meus 2 anos, 3 anos, já não me lembro. Morreu. Andei na escola, assim. Até à 4ª classe. Depois da 4ª classe fui para a agricultura. E com o meu pai e depois disso? Os meus pais faleceram, por infelicidade, o meu pai, aqui as 2 antes que apanhou a artrose, que o jogo já não tinha oleamentos, ele quando se ia abaixar fazia um barulho. O meu pai faleceu, a minha mãe ficou muito sentida, como todos. A tensão dela começou a ficar alta. O coração começou a trabalhar mal por causa daquele sofrimento dela. É que lhe deu já no meio das escadas. Ela caiu de costas para trás. Embaixo ao fundo era em pedra, a soleira era em pedra. Fraturou o crânio. Levamos logo para Monguado, para o hospital. Ao 3º dia, eu estava em casa, a minha irmã estava lá também, passar o fim de semana.
O meu irmão chegou, olha, a mãe morreu. Então, mas depois E o assim, senhor- olha, eu depois a minha irmã casou, o meu cunhado ali da Freixosa. Ainda somos, segundo os primos, a minha mãe é que é prima direita da mãe dele, Depois ele veio, ele cumpriu a tropa, ele esteve aqui, ele escreveu à minha irmã e tal, namoraram-se, e depois, quando saiu da tropa, veio ali para a Freixosa, os pais já cá não estavam, já estavam para a América, e vinha aqui ter com a minha irmã, não é? Namorar. E depois ele foi para a América, esteve lá mais 2 anos, e depois veio mais os pais e casou-se com a minha irmã. Depois, ao fim de 5 anos, eu tinha saído lá nos Estados Unidos, que podia ser chamado de irmãos para irmãos. Depois ela chamou. Eu fui a minha irmã, que está lá, já é mais velha que eu, já está com 80 anos. A outra, a que me chamou, fez agora 76 e eu fiz 74. São 2 anos de diferença. E depois fui, no dia 9 de fevereiro de 80, fui para a América. Cheguei lá, o bom foi que a minha irmã já lá estava, não é? Foi um pouco mais fácil. O que não foi tão fácil foi a língua. Não foi a língua. E depois, derivado ao meu ouvido, as coisas não são fáceis. Eu ainda fui à escola, à noite, eram 2 horas, era das 8 às 10 da escola. Eu e outro que já morreu, que era daqui, também de Quintela, tinha ido 4 meses antes para lá, ainda foi bom. Já aqui éramos amigos e tal, depois lá foi muito bom. Andámos, quando podíamos andar sempre, andámos os dois e tal, eu já tinha lá um carrito e tal. E de maneira que ele também andava na escola, depois ele até me disse: olha que eu ando na escola, aprendeu inglês, que é bom. E eu também vou, já à noite e tal. E lá fomos para a escola e aprendi um bocado de inglês. Não sei porque isso, eu tinha que fazer o high school, para ter mesmo o inglês completo, o high school e nem é bem o inglês completo no high school, que é aqui o ciclo preparatório, não é? E de maneira que dá para ele desenrascar. Não preciso que vá ninguém comigo aos doutores ou a outro lado qualquer. Eu fui trabalhar para uma fundição, Estado de Canérico, no Estado de Canérico, a fazer o fabrico o molde para depois levar os motores e assim sucessivamente. Era um molde da peça que introduziam lá os motores, outra coisa do género. Era isso. Eu estive lá 20 meses. Talvez continuasse mais, mas eu fui aleijado. Aleijaram-me, fui neste pé. Eu estava lá a trabalhar com uma máquina e tinha as peças por fazer, por acabar deste lado, do lado esquerdo, que eu estava este, e deste lado punha as que já estavam prontas para sair. Ao pé de mim era um carro e do outro lado do carro estava uma palete, que lá se chama esquerdo. O chefe
era o chefe mais baixo, que andava a levar e a dizer, também trabalha. Veio tirar a palete, quer dizer, a culpa, quer dizer, ele andava com problemas lá com a mulher e tal. Ele tinha que levantar um pouco, ele sabe disso, ele sabia disso, mas, olha, são coisas que acontecem a qualquer um. Ele levantou a palete, havia de levantar só um bocadinho e puxar para trás, porque a palete estava por baixo do carro. Exato. Ele levantou logo tudo, apanhou o carro e o carro tombou para cima, que eram umas peças enquadradas. Elas tombaram e não caíram para cima das minhas pernas. Encostaram-me no pé, mas foi quanto bastou. Aqui este osso do artelho rachou em cruz e saiu um pouco fora do lugar. E depois foi para onde? Fui para outra fábrica de fazer um macho, a abrir a rosca. Ok. Para abrir a rosca para o parafuso. Exatamente. Aqui chamam macho, lá é TEPS. Olha, eu trabalhei lá há 30 anos, mas como já fui com uma idade avançada, e depois eu reformei-me antes do tempo, porque aqui o pé começou-me a dar problemas. Começou-me a dar problemas e eu fui a uma doutora de só de artelhos, e ela tinha-me a ver o pé e ela disse, olha, o que se passa com o artelho é que o osso não colou um com o outro, não colou bem um com o outro. É isso que lhe faz essa dor. Eu posso operar, fez lá-lhe uma raspagem e tal. E eu disse, a sua doutora acha que fica bem? Não lhe posso dizer se fica bem. Então não quero. Para ficar pior não. E só que ela disse, você, no seu caso, está assim, não custa-lhe andar e tal, já com essa idade, aderia para a invalidez. Está bem. Foi bom que ela teve que mandar os papéis para lá, conforme a minha situação. Eu tive que ir a um advogado para ele fazer a aplicação. Ele mandou para lá. Daí por um mês eles mandaram uma carta a dizer que sim, que me punham na invalidez. Larguei o trabalho aos 60 anos, ia fazer 62 quando comecei na invalidez. Aos 65 eles mandaram uma carta lá do Social Security a dizer que me iam pôr na reforma, mas que me iam dar o mesmo. O meu pai teve ovelhas, antes de o meu irmão nascer, teve ovelhas e teve lá uns criados, chamavam criados, não é? Naquele tempo, pessoas a guardar. Depois o meu irmão é acima de mim 4 anos. Este meu irmão esteve na França, agora está reformado, tem uma casa lá abaixo. O meu irmão saiu da escola e o meu pai continuou a comprar a ovelha, já tinha 2 juntas de vacas. Para o meu irmão guardar. Teve os 2 anos, depois o meu irmão atingiu os 14, 15 anos, já não queria andar com elas. E o meu pai disse, está bem, pronto, eu vou vendê-las. Já não teve mais. Continuamos na agricultura. Naquele tempo divertíamos-nos, olha, cantávamos, arranjávamos. Eu mais o meu irmão até às vezes falamos. Não havia televisão, tínhamos que inventar alguma coisa para nos rirmos. E eu gosto muito de nos rir, o meu irmão, e assim, porque faz bem rir.
faz bem ao coração, ao sistema nervoso e tudo. E nós inventávamos coisitas, jogos, tínhamos o jogo da bilharda. O jogo da bilharda era engraçado. Olha, há lá um jogo nos Estados Unidos que é quase idêntico ao jogo da bilharda, que é o beisebol. A bilharda é um bateta, que é um pau assim deste comprimento, e depois a bilharda é isto assim, era esfalcada assim e depois ao contrário, que era para se lhe bater, era saltar. Depois fazíamos equipas. Se às vezes se houvesse só dois, eram só dois. Se houvesse mais que dois, 4 ou 6, fazíamos uma equipa. Se houvesse 6, eram 3 para cada equipe. Tinha uma roda no chão. A primeira, começava com o bateta e a bilharda. A bilharda era na mão esquerda e o bateta na mão direita. Atirava com o ar e batia-lhe e ia até longe. Da outra equipa tinha que ir apanhar e jogá-la para lá, para onde nós estávamos ao pé da roda. Exato. Se ele conseguisse metê-la na roda, aquela perdia. Perdia, mas isto não era fácil. Tirava com ela, os outros da outra equipa estavam atrás, com os casacos, e ele tirava com ela por cima para eles a apanharem. Se a apanham, eles ganhavam. Começavam eles a bater com a bilharda. Isto, se ela cai no chão, isso é que aí parou. Caiu no chão, o que foi apanhá-la, tem que pegar nela e atirar com ela para a roda. Se ela cair dentro da roda, ganhou. Está certo? Se não caiu, se caiu para fora, ou caiu no risco da roda, a gente vai com o batete, tem toda a volta, dá-lhe. Se ela entrar para dentro, só tem uma vez a botá-la na roda, ao meio da roda. Se ela foi para trás, é 3 vezes. Tem que ser 3 vezes. Ora, isto acontecia, era quando o chão estava muito molhado, tinha chovido, não é? Às vezes podia... A bilharda, a dar-se-lhe com o bateta, com o chão muito mole, podia-se ficar e não conseguir levantá-la para cima, para tirar da roda. Às vezes acontecia isso. Mas se não acontecia, ela saltava, dava-se-lhe e depois... Daí até à roda contavam-se os batetas. 30 batetas era um jogo. Havia aqui pobres, muitos em Quintela, infelizmente. Olha, uma até era uma pessoa já de muita idade, que era a nossa vizinha, a tia Júlia. Essa pessoa, ela pedia-me pão, e eu iria dizer à minha mãe: oh mãe, é que a tia Júlia está a pedir. Ok, vai lá levar. Olha que eu, de uma vez, era pequenito, e assim, deixa-me ir até ao pé da tia Júlia. Estava à noite, ela estava a cozinhar. Sabe o que é que ela estava a cozinhar? E não pedia as pessoas, a minha mãe até lhe dava, a hortaliça. Sabe o que é é um vegetal, não é? Não é bom para comer. Chamam-lhe moirão. Um moirão. Sim. Há um moirão, saramago. Sim. Um moirão. E até do saramago. Cortava aquele que chamamos nós os grelos, ou espigos. Antes de florir, cortava e estava a cozinhar. Eu disse: ó, Cisca, está a cozinhar. Não tenho mais nada. Eu dizia, pedia. Estava a cozinhar aqui. E assim. E essa pessoa, tinha os meus 8 anos, ela ia ao mato, não é? Ia às matas buscar lenha, pinhas.
E diz-me ela, ó Zé, olha que eu tenho 2 pinheiros, tem lá pinhas mansas, que eu gostava muito, porque era para tirar os pinhões, que era muito bom. Eu vou-te lá ensinar. E era lá ao pé de uma fazenda minha e tinha mata dos 2 lados, era do meu pai. E ao meio era terreno com um bocadinho de vinho acima ao pé do caminho e para baixo eram arretes em cordão. E era do lado de cima do caminho que era essa mata, ainda lá está hoje, não é? E que essa mata era de um tio meu. Foi a minha tia, a mulher, que herdou essa mata dos pais. Eu vou-te lá ensinar onde estão 2 pinheiros com pinhas mansas. Ok, tio. Lá me foi ela ensinar e eu subi. Eu gostava muito de subir às árvores. Eu parecia um gato. Eu gostava muito de subir. Lá os botei abaixo, trouxas, todo contente. Então, olha, ajudávamos, dávamos comida e tal. Quer dizer, às vezes a pobreza eram o próprio pai é que fazia a pobreza. De uma maneira geral, Sim. aqui em Quintela, Sim. as pessoas viviam bem. Havia muitas pessoas em Quinta que viviam bem. E há aqui gente rica. Já lhe disse, aquele que falei agora há pouco, e outros. Ali, o José Tavares, que foi presidente da Câmara de Mangualde, também era uma pessoa rica. O primo dele era o José Carlos de Almeidinha, não sei se já ouviu falar. O meu pai foi feitor, é verdade. O meu pai foi feitor na quinta de Sr. Castelo Branco, com o pai e a mãe. Ainda o Sr. Castelo Branco, naquela altura o Castelo Branco era novo, uma pessoa nova, quando o meu pai foi feitor. O meu avô já vinha do meu avô. O meu avô morreu e eu foi o meu pai que continuou feitor daquela quinta. O meu pai, o pai do Sr. Castelo Branco, era ali de Fornos de Algodas. Ele foi tenente-coronel no quartel em Viseu. O pai, ele divorciou-se da mulher, que era a sua Dona Leonor. Divorciaram-se. Porque talvez fosse o pai do Sr. Castelo Branco. Ia para Viseu, para o quartel. Ela até tinha um cavalo. Ela andava muito. Mas, muitas das vezes, ele trazia e ela vinha aqui por ramal abaixo a andar até à quinta. Não era assim todos os dias. Não havia cá trazer, não sei se foi por causa disso. Foi. O meu pai, ele depois resolveu aquilo cá embaixo. O pai do Sr. Castelo Branco, só cá para baixo, que era um grande olival, muita oliveira, e os cordões de vieiras cá para baixo, para o pé do caminho, que o meu pai cultivava isso. Para cima, onde eram agora as vinhas, era um grande gestal, era gestal, milho, centeio, cevada, trigo e feijão, não é? Feijão frado. Vendiam esses produtos? Vendiam. Onde? Vendiam nas feiras. Nas feiras o feijão frado. Mas a batata, o centeio, o milho, vinham aqui pessoas, um até era ali da Cunhalta, comprar, faziam sacas para ensacar a batata, o milho, o centeio. O meu pai vendia milho, centeio, batata, não é? E assim sucessivamente o que podia vender. Mas esta coisa de feijão era mais vendida ali na feira em Mangualde. A batata, vinham pessoas que andavam na compra de centeio, de batatas e depois levavam para Lisboa, para despacharem para fora, ou para o Porto. Tinham as caminhonetes, né, para levar.
Lembra-se da extração da areia? Tirarem a Da areia? extração da... Lembram, ali além, onde nós tínhamos o terreno no rio, era o tio António Figueiredo. Ele é que explorava a areia, era lá acima e lá abaixo, que chama lá o Cavaleiro, que é onde juntava muita areia. Havia muita gente a trabalhar lá. Eu trabalhava lá, eram mulheres, era um homem a puxá-la para o monte da água, puxá-la para o monte lá, onde não havia água, naquela altura era ali no mês de agosto, setembro, talvez outubro, se não chovesse muito, não é? A fábrica de sabão, não era? Oh, é aqui em cima, agora está lá uma casa de vivenda. Ele é 2 anos mais novo que eu, é da idade do meu irmão, que tem o café. A mulher dele é dali da Almeidinha, a Idalina. Eles tiraram estava lá só as paredes. Não, também tinha o telhado. Aquilo era uma palheira, depois era uma palheira deste tal rico que eu estou a falar, que tinha aqueles armazéns em Lisboa. Tem uma vivenda aqui, logo aqui à entrada de Quintela, do lado direito. Depois o filho vendeu tudo. Mas a fábrica de sabão fazia sabão para vender? Já não é do meu tempo. Ah. Olha, aqui talvez no distrito de Viseu, talvez onde houvesse mais calceteiros. Eles iam trabalhar para longe, para Sernancelho, ali para Rãs, para lá do Castelo, ali para o lado da Guarda também. O Figueiredo, que era empreiteiro, este tal rico é que lhe deu a mão, pôs-lhe dinheiro à disposição. Ele é que calcetou a avenida em Mangualde, que aí deu-lhe, naquela altura, 100 contos de lucro, era muito dinheiro. Deu-lhe para comprar uma caminhonete e mais coisas, sucessivamente. Ele também era amigo do meu pai. O meu pai naquela altura foi registrador. O meu pai foi registrador em Quintela. Eu lembro bem. Os guardas vinham aqui, acho que era uma vez por semana. Vinham e naquela altura a guarda, a GNR, para cá vinham por a estrada, para lá iam por as matas por Martinho, iam ao Coval e iam à Sarrança do Castelo para ir a Mangualde. E porquê? Para vigiarem as matas. Eles antes de irem embora, eles tinham que ir ao meu pai, eles traziam um recibo para apresentarem no posto, conforme aqui vieram. Meu pai tinha que pôr um carimbo e assinar. Eu lembro-me bem, ainda o meu pai estava lá feito na quinta, eles foram lá ter com o meu pai, estávamos cá embaixo ao pé da casa, e o meu pai tinha uma sacholita, estava lá a fazer qualquer coisa numa oliveira que lá estava. E eu peguei na sacholita, comecei e o meu pai diz-me: olha que tu não tens cuidado, não deixes aqui no senhor guarda, senão eles prendem-te a brincar comigo. Havia tradição, era por o Carnaval, tínhamos o Carnaval e por tradição tínhamos a fogueira. Começávamos 2 semanas antes, com pílfaros, flautas. Quem é que organizava? Organizava, éramos nós rapazes. O senhor também fazia parte? Éramos nós rapazes que organizávamos, já vinha de antigamente, já vinha dos antigos, inventávamos coisas, coisitas para saírmos, para as pessoas se rirem, para se divertirem. Para se divertirem, vestíamos de velha, não é? Com as caretas. Sim, sim. Antes de haver a sacada era em último. Saímos com brincadeiras, de uma vez, olha, de uma vez saiu um
de uma adega deste tal José Tavares, o feitor, ele era amigo do feitor, e eles foram para a adega e arranjaram lá uma brincadeira para sair. O feitor deixou usar a máquina de sulfatar, pôs daqueles tolos de apanhar a azeitona por cima para ninguém ver, ele vestiu-se de velho com a careta, foi aqui por baixo para ninguém, por o quintal, para cá por baixo, entrou ali, chamavam as quelhas, entrou na estrada e foi para cima, pôs o bico, furou um bocadinho o tolo, amarrou e tirou o repartidor para esguichar longe e pôs ali, e as pessoas, mas onde é que ele tem tanta água? E depois arranjamos outra maneira de fazer, como eram os bombeiros, era uma carroça, punhamos lá mais 2 ou 3 máquinas de sulfatar, com uns tolos por cima, tinham uns coisas em arco, para os tolos não virem para baixo, não é para nos cima da gente, punhamos, e uns a puxarem a carroça, e outros lá em cima a botar água, aí vão os bombeiros a apagar o fogo. E outras coisitas, outras coisitas, fizíamos como que eram bois, nós a fazermos depois. De uma vez a minha avó ainda era viva, ela viu-me, eu estava a fazer de canga. A minha avó, Zé, sai daí, eu gosto de ver. E eu todo contente. Eu nessa altura tinha os meus 12 anos, a minha avó era viva, tinha 11 e ia para 12. Estava cá o meu tio, foi para a África, para Moçambique. Ele foi primeiro, depois foi lá ter a minha tia, mais as minhas primas, que era a Nascimência, a Hermínia e o Joaquim. Estão as duas vivas, o Joaquim, que é da idade do meu irmão, que esteve na França. A emigrar, para onde? Mais para a França, para a Alemanha também, mas para a Alemanha não podiam ir de assalto, que era mais longe. Para a França foi muita gente que iam de assalto, primeiro começaram a ir de assalto porque ninguém quis chamar. Iam os passadores. Havia aqui passadores? Não, aqui não. Um primo meu também foi de assalto para a França. E eram 2 passadores com 2 bocas de sapo. 2 bocas de sapo. Eles passaram a fronteira da Espanha, de Portugal para a Espanha, depois da Espanha para a França, aí eles estavam-se queriam que eles já fossem para a França, mas eles não conheciam como é que ainda era longe, estávamos e outras montanas também. Eram 2 bocas de sapo com 22. Eram 10, mais 10 em cada carro. Eles estavam-se a negar em passá-los da fronteira da França da Espanha para a França. E um transmontano tinha lá uma faca e disse: ou vocês nos passam, ou ficam aqui. E então eles romperam, foram para algumas cidades da França com as bocas de sapo, para os lá deixarem. Depois deixaram lá. Mas o que é que aconteceu antes? Antes eles tinham que andar por terrenos até àqueles sítios onde estavam os passadores, a esconderem-se, Já não tinham comida, tinham que andar a comer cabeças de nabo. O meu primo apanhou uma fraqueza terrível. Chegou à França, ele não sabia onde estava. Deitou-se lá num banco de um jardim. A polícia viu-a, levaram-no para o hospital. A polícia viu ali
daquele estado e levaram-no para o hospital. Lá se curou e depois, olha, foi arranjar trabalho. Foi para a agricultura, a cortar em silvas, lá nos terrenos e outras coisas. Foi o que deu alma a Portugal, das pessoas terem que emigrar. O que deu alma, porque daí as pessoas traziam para aqui o dinheiro. Exato. Como eu trouxe para aqui algum. Exatamente. E tenho ali uma casa, trouxe para aqui algum. Melhorar. Deixei de trazer quando se deu o 11 de setembro nos Estados Unidos, porque a dólar ficou abaixo do euro. Exato. Aí dessa altura não trouxe mais. O senhor Tenho casou-se, tem filhos. filhos? Tenho um casal. O meu filho veio primeiro, depois a minha filha. Os meus filhos nasceram lá. Sim. Nasceram lá. Estados Eu só lá conheci também a minha mulher. Estão cá em Portugal? Não, os meus filhos estão lá. O meu filho esteve cá agora a passar 3 semanas. A minha filha está no Colorado. O meu filho é que está em Canérica. A minha filha foi no Colorado, aliás. Ela graduou na Universidade em Providence.